Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite. Ata da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 12 de maio de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência ad hoc do vereador Romildo Brujito. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geinison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brujito, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cósia. Deixando de comparecer o vereador Eric Cabral Musso. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante do pequeno expediente. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol e Renato Pereira Sobrinho. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. O vereador Alexandre Ferreira Manhães solicitou a inclusão em pauta do projeto de lei número 24 de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o vereador Valmir Cósia, do projeto de decreto legislativo número 33 de 2014, que, colocado em votação, foram aprovados os pedidos. O senhor presidente encaminhou às comissões os projetos de lei número 22 e 24 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de decreto legislativo número 29, 31, 32 e 33, de autoria do Poder Legislativo. Em primeiro turno, foram aprovados projetos de lei número 10 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 21 de 2014. Projeto de lei número 13 de 2014, do Poder Executivo, com a emenda de redação número 27 de 2014, apresentada pelo vereador Fábio Neto da Silva. Projeto de lei número 14 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 12, 14 e 15, 12, 14, 15 e 16 de 2014, e aprovado o arquivamento da emenda modificativa número 13 de 2014. A requerimento do vereador Adeir Antônio Lozzi. O projeto de lei número 32 de 2014, de autoria da mesa diretora, com as emendas 22, 23, 24, 25 e 26 de 2014, foi aprovado com 14 votos favoráveis, respectivos pareceres. O projeto de lei número 31 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com os respectivos pareceres. O veto ao projeto de lei número 5 de 2014, do Poder Legislativo, foi rejeitado com 14 votos não. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 17 e 20 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e projeto de lei número 29 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações,
Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse respeitado 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento da senhora Dina Maria de Aquino, tia do meu chefe de gabinete, senhor Lourenço, ocorrido no último sábado. 1 minuto de silêncio. Nossas condolências à família. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério da Saúde, Brasília, 16 de maio de 2014. Número de referência 001137, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de Agente Comunitário de Saúde, valor bruto R$ 177.450, competência 4 de 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 16 de maio de 2014, referência 006220, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 96.690, competência 4 de 2014. Palavra ao presidente. Vereador Romildo Broeto. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público presente, boa noite. Senhor presidente, nos termos do artigo 105.2, venho pedir inserção em ata dos votos de pesar, falecimento do senhor Dalmo Brenner Neres, ocorrido no dia 15 de maio, quinta-feira próxima passada, que encaminhe pai do nosso nobre colega vereador Paulo Neres, né, o qual tivemos aqui vários colegas vereadores lá, dando um conforto ao nosso colega. Que encaminhe a solicitação de pesar aos seus familiares na rua Praia de Camboriú, número 56, Sauaçu, Aracruz, Espírito Santo. Só isso para o momento, senhor presidente. Obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência de acordo com os termos do artigo 105, inciso 2 do Regimento Interno. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, para os vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente? Concedido. Gostaria de registrar aqui agradecimentos ao bom atendimento que vem sido prestado, eu acredito que a todos os vereadores dessa casa, bem como a população, por parte do nosso do subsecretário de Saúde, o senhor Anderson. Na última semana eu recebi uma notícia de um acidente ocorrido dentro de um supermercado e aí a gente procurou o senhor Anderson e, como sempre, muito prestativo, inclusive junto lá da presença da vereadora Mônica, que se encontrava na subsecretaria neste dia, muito atencioso
né, não tem feito essa separação de situação e oposição, como a gente acaba sentindo por parte de alguns outros secretários ou subsecretários. E também a senhora Cássia, né, que também tem assim, tratado a gente com muito respeito. Inclusive hoje, pela manhã, a mesma esteve na escola do bairro Morobá, para verificar lá a situação do acesso à escola, que eu já tinha pontuado aqui na última sessão, da dificuldade que as crianças têm de chegar até a escola. E como já havia por parte da própria população entendimento que se até a metade do ano a prefeitura não tomar alguma posição, a própria população não vai mais deixar que as crianças façam esse acesso à escola, e aí eu acredito que nós não podemos deixar que nossas crianças paguem. Eu acredito que o poder público tenha realmente que o mais breve possível resolver aquele problema. E aí hoje pela manhã, a secretária de Educação interina, a senhora Cássia, esteve lá na escola dando uma olhada nessa situação. E que, né, ela possa, da sua forma, da sua maneira, de uma forma mais breve possível, juntamente com o chefe do executivo, resolver aquele problema. Porque os pais, professores, diretor da escola, coordenador, que diariamente fazem aquele acesso, têm reclamado muito. Quando não é a poeira, é a lama. E aí fica uma situação muito complicada para fazer o acesso. Outra coisa que eu queria deixar aqui, senhor presidente, a liderança de governo, do chefe do executivo, é que no último sábado, eu estive presente no velório da senhora Dina Maria de Aquino, e por consequente acompanhei o sepultamento da mesma, no cemitério de Santa Rosa. E lastimável, quando chegamos lá às 17h45, mais ou menos, já estava bem escuro, e para nossa insatisfação, a informação por parte dos servidores daquele local é de que a energia está cortada. E aí tiveram que colocar alguns veículos dentro do cemitério, cerca de 4 veículos, para iluminar o túmulo onde seria feito o sepultamento. Além da reclamação por parte dos próprios servidores de que a energia do cemitério está cortada, isso é informação dele, não sei se é algum defeito na rede, eles alegam que a energia está cortada. Também a ampliação da rede, porque o cemitério lá, quem conhece Santa Rosa, sabe que o cemitério foi ampliado e ainda não foi feita a extensão da rede. E aí, quando é necessário fazer um sepultamento à noite, ou você faz no escuro, ou você coloca carro dentro do cemitério para iluminar, para que os coveiros possam fazer o seu trabalho. E isso deixa qualquer parente da pessoa ali que está sendo sepultada transtornado, né? Então, eu estive lá presente, disse para eles que traria a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, para que fossem tomadas devidas providências, porque eu penso que isso não é bom para os nossos munícipes. Aqui também registra a presença do senhor Milton Nogueira. Eu estive numa reunião na casa do senhor Milton, falar um pouquinho sobre o campo do Geraldão, ali no bairro de Fátima, que recebeu uma obra do governo do estado, um alambrado, e a preocupação do time que é dirigido pelo senhor Milton, que é o Dinamarca, é de quem vai zelar por aquele patrimônio, tendo em vista que nós temos outras inúmeras áreas de lazer, praças, quadras, que hoje estão depredadas, tendo em vista a falta realmente de vigilância, de algum zelador. E eu estive presente, falei com ele que ia trazer a mensagem aos nobres pares,
para que nós pudéssemos, na próxima sexta-feira, às 19h30, eles gostariam de conversar com os vereadores que tiverem à disposição, juntamente com o secretário de administração, que eu acredito que essa parte de vigilância, né, zeladoria seja por ele, e também o secretário de esportes, para ver o que pode ser feito. A preocupação deles é que vai ser inaugurado, inclusive agora acho que a Copa dos Campeões, que começou no último domingo, né? E aí daqui a pouco vai estar lá. A gente sabe que infelizmente essa é a cultura, né? Daqui a pouco não está mais lá o alambrado, a grama está destruída e por aí vai. Então, se o poder público pode fazer algo, pode colocar um zelador, e aí, senhor Milton, está dado aqui o recado, na próxima sexta-feira conte com este vereador e os vereadores que puderem estar presentes nessa reunião, onde a gente vai convidar os 2 secretários que eles pediram, para que a gente possa tentar sanar essa dificuldade do pessoal lá do Dinamarca. É importante ressaltar que lá, não apenas o Dinamarca, mas, salvo engano, são 4 times que utilizam aquela praça esportiva. E aí eles até sugeriram como será construído no orçamento participativo uma área de lazer muito próxima ao campo, que o bairro de Fátima foi contemplado com uma área de lazer, que fosse construído nessa área de lazer, dentro das possibilidades, é lógico, um campo de areia, para que as crianças pudessem brincar neste campo, e assim não utilizariam a grama, né, porque acaba estragando. A gente, quem conhece aí também aquele Campo Society do lado da MF Paulo Freire, no bairro São Marcos, sabe que aquela obra não foi nem inaugurada. O prefeito foi inaugurar, já não tinha mais grama, já não tinha mais alambrado, e acabou que ficou lá uma obra abandonada. Então, que esses campos que estão recebendo esse alambrado aí por parte do governo do estado, né, lá em Santa Cruz, também no bairro Morobá, no Geraldão, possam ter a atenção do poder público para não ficarem abandonadas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente. Só gostaria aqui de registrar a presença das pessoas, coordenadoras, né, e organizadoras da festa italiana no distrito de Guaraná, Itália Unita, que virou calendário e realmente é uma festa que agrada quem participa, é uma festa muito bonita e que tramita nesta Casa de Leis uma ajuda de custo, né, para custear, ajudar a custear pelo menos parte da festa, que esses vereadores, falando assim, na unanimidade, os vereadores estão dando total apoio. E, senhor presidente, o que me traz também a esta tribuna diz respeito basicamente ao distrito de Jacupemba, e fica assim aqui um mal-estar muito grande quando a gente encaminha determinado requerimento ao secretário de obras ou algum outro secretário, eu vou falar aqui da Secretaria de Obras, e pedindo informações, e simplesmente os requerimentos não vêm respostas. Então é preciso, peço aqui ao líder do governo que possa levar esta preocupação deste vereador que foi carimbado pelo povo, eleito pelo povo para representar o povo, e o que eu estou fazendo é apenas um requerimento pedindo informações em relação a alguma determinada obra que a gente vê que está parado e que a comunidade está reclamando e a gente não vê resposta. Que quando negam ou atrasam, não sei nem se vão mandar resposta, porque já passa de 2 meses e até agora nada chegou ao meu gabinete. Quando esse atraso ou esta negativa da resposta deixa de vir a este vereador, não é a mim que está negando, não é a mim que não está dando informações, é ao povo, porque é o povo que está pedindo as informações. Lá nós temos a situação do bairro Santa Rita, onde tem um amontoado de manilhas,
E eu pedi informações, apresentei um requerimento, pedi informações a respeito daquele amontoado de manilhas, quando é que vai acontecer a obra, se já foi licitada, se tem prazo de término da obra, ou se aquilo vai continuar lá, porque a vala continua da mesma forma, o buraco que foi aberto na rua, o vereador Adeir sabe disto, que nós tivemos lá naquela época de chuva, e foi preciso fazer aquela abertura para poder escoar a água, foi uma necessidade, porém, continua lá do mesmo jeito. Daqui a pouco chega novamente a temporada de chuva e tudo alaga da mesma forma. É preciso tomar essas providências antes que não passe a sofrer mais uma vez aquele povo que já vem sofrendo há vários e vários e vários anos em toda a época de chuva. Só peço que responda aos requerimentos, senhor presidente, ao líder do governo, que possa levar esta preocupação, que não é minha, é minha também, mas é mais da comunidade que sofre com aquilo. Senhor presidente, eu gostaria também só de enaltecer, aproveitando a fala, falarei um pouco mais sobre isso na próxima sessão, só de enaltecer o trabalho da comissão parlamentar de inquérito, né, que apurou possíveis irregularidades no repasse de verbas públicas para a Fundação Hospital Maternidade São Camilo, que foi presidida pelo vereador Leco, aliás, muito bem presidida, vereador. Você está de parabéns pela presidência, por presidir esse trabalho, e todos os outros vereadores. Eu, como relator, ficou muito simples de fazer o relatório final. Simples não, mas facilitou bastante o relatório final. Tamanho foram as aberturas que o hospital, que as pessoas que vieram prestar os seus esclarecimentos estiveram aqui, e foi assim de uma presteza, de uma valia muito grande. Os trabalhos foram concluídos e estaremos falando sobre isso mais na próxima sessão. Senhor presidente, público presente, por hoje é só, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Paim. Boa noite, senhor presidente, vereadores, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente. Senhor presidente, venho a esta tribuna falar sobre mais uma tragédia que aconteceu na última quinta-feira, no trevo que liga Guaraná, Três Irmãos, Córrego Alegre, né? Com Três Irmãos, Desengano, onde ali, menos de 6 meses, mais um acidente com vítima fatal, onde no momento daquele acidente 6 meses atrás, o vereador Lúcio esteve presente também, onde reunimos lá com Polícia Federal, né, Lúcio? Polícia Federal, pessoal do DENIT, e passaram para a gente que ali a Eco 101 ia estar tomando conta, onde se responsabilizar. E o triste é saber que no último domingo, sábado, já começou a cobrar pedágio, e até agora o que a gente percebe é que só teve pintura de asfalto, colocaram placa, e nunca vi uma obra tão rápida igual a praça de pedágio. Se fosse um hospital, seria 10 anos. Mas como é para ganhar dinheiro, acho que não durou 5 meses aquela obra, 7 meses. Então, isso muito nos entristece por saber o quanto, assim, o tamanho da irresponsabilidade dessa empresa que está aí só querendo levar o dinheiro e melhorias que é bom. Infelizmente, o nosso 101 continua um açougue. E trouxe ali como exemplo, que resolveu o problema de uma vez por toda, o trevo de Colatina, que ali, todo mês tinha um acidente com vítima fatal, naquele trevo de Colatina, onde fez lá um contorno, onde há muito tempo não vejo mais falar de acidente no trevo de Colatina, e não vejo que é uma obra tão cara para resolver esse problema. Né? Uma parte, vereador. Sim, Lúcio. Foram feitas algumas reuniões com representantes da Eco 101, no distrito de Guaraná, onde as lideranças, o padre, estivemos lá reunidos com o engenheiro responsável pelas obras, e foi discutido exatamente este trevo, e é uma lástima ver que continuam acontecendo os mesmos acidentes. E Vossa Excelência tem razão quando fala, se fosse um hospital público, demoraria 10 anos, mas uma praça de pedágio foi, acho que, tempo recorde. Então, foi feito o contato, ainda esta semana,
No final da semana passada, melhor dizendo, foi feito o contato com o engenheiro Alexandre, responsável pelos projetos da rodovia, e esse engenheiro é da Eco Rodovias, é claro, é da Eco 101, e ficou agendada uma reunião para a próxima semana, a definir o dia, mas na próxima semana. Segundo ele, não podia estar sendo antes, porque eles tinham algumas condicionantes dentro do contrato para serem concluídas até a cobrança do pedágio, que iniciou-se ontem. Mas que na próxima semana iremos fazer uma reunião para tratar do assunto daquele trevo, especificamente daquele trevo. E também do trevo que sai da S124, quando entra na 101, próximo de Guaraná, já chegando na BR-101, próximo a Guaraná, você quando sai da S124, já cai direto na 101. Ali a gente questionou também que tem que ter uma área, uma válvula de escape, uma área de aceleração e desaceleração. Então, ali também tem que ter, para que as pessoas parem o carro e vejam se não vem carros na 101 para poder entrar. Então, esses dois pontos estarão sendo discutidos na semana que vem. E aqui fica o convite, eu vou manter a Vossa Excelência informado, para que Vossa Excelência também participe, porque é um homem preocupado e, neste sentido, tenho certeza que a preocupação também aqui é de todos os vereadores, e manterei Vossa Excelência informado para que possa também somar forças em busca da solução dos dois trevos de Guaraná. Obrigado, vereador. Estaremos lá. Quero também trazer aqui para essa tribuna aqui, sobre o descaso do distrito de Guaraná, onde o lixo, lâmpadas queimadas, buracos pelo todo o distrito, a ponte de Guaraná, onde ali, estou vendo, possivelmente em breve vai ter um acidente ali naquela ponte, que fui lá em fevereiro do ano passado, não conseguimos colocar ainda lá um guarda-corpo naquela ponte, onde isso muito me preocupa por a gente ter presença constante dentro do distrito, e tenho certeza que a hora que tiver alguma fatalidade, tenho certeza que vai vir para as costas de quem está mais presente lá. E o descaso do nosso chefe de apoio lá, uma pessoa de tremenda irresponsabilidade, uma pessoa ignorante, não está sabendo tratar as pessoas com carinho, entendeu? Eu estou, assim, cansado de receber ligação dos moradores de Guaraná, e as pessoas me falam para mim sempre de um problema que aquele cara está colocando, e eu simplesmente, ultimamente, comecei a passar o telefone do prefeito, que eu não aguento mais, acho que o que eu tinha que passar para o prefeito em relação a esse cara, não dá para levar mais assunto, e está complicado. Gente, infelizmente, não está presente ali no dia a dia colado no cara, infelizmente eu não vejo, mas pessoas de 70 anos vêm falar do distrato que essa pessoa vem me colocar para ela, isso é triste, entendeu? Aí você leva para o prefeito te pergunta, você prova? Eu quero dizer assim, eu não convivi na gestão passada, mas o que eu vejo falar do prefeito anterior é que o prefeito anterior tinha essa mesma situação, tudo era você prova, aí olha o que o mandato deu, olha o que deu no final. Então, esse negócio de ser prova para mim não dá. Começar a vir para a tribuna e falar o que eu estou passando, né? Acho que aqui é o lugar de desabafar. E, então, visando desse lado, o que eu vejo é que esse chefe de apoio, ele simplesmente foi um candidato na última eleição. E quero colocar aqui, os meus pares, vou estar apresentando em breve, minha assessoria já está estudando, um anteprojeto onde a gente proíbe, leva esse projeto, uma vez ele sancionado, proíbe a contratação de ex-pessoas que foi candidato e que perdeu as eleições. Ou seja, muitas vezes isso é acordo político, se é acordo eu não sei, mas isso, infelizmente, o que leva um cara a manter uma pessoa dessa, para mim me preocupa. Porque só eu sei as pancadas que eu estou tomando dentro do distrito de Guaraná, e o prefeito não toma uma atitude de tirar essa pessoa de lá. Então, vou estar conduzindo esse projeto junto com minha assessoria, apresentando em breve aos nossos colegas vereadores, e quem sabe uma vez esse projeto aprovado e sancionado, a gente acaba de uma vez por todas com esse tipo de politicagem, de botar pessoas porque teve 200 votos, porque teve 100 votos, e isso quem paga a conta depois é o povo, e isso não pode, o povo não pode pagar essa conta. Quero também aproveitar e parabenizar pela troca dos semáforos do município, onde esse semáforo foi uma indicação de muitos vereadores, mas também uma indicação deste vereador aqui, onde foi substituído o semáforo já, e fiquei muito feliz outro dia quando passando pelo centro e vi que já foi. Sim. Você me permite uma parte, vereador? Realmente, a substituição dos semáforos veio a somar. Uma única questão, e que inclusive este vereador vai fazer por meio de indicação,
e já seria importante estar, né, a liderança de governo está preocupada com isso. Não sei se a empresa que fez a instalação ainda tem mais alguma coisa para fazer, mas é a questão do tempo. Por exemplo, aquele semáforo ali que está ao lado do Baneste, ele fica 20 segundos aberto para o pedestre. E para os carros que estão fazendo acesso na lateral do Baneste, ele fica aberto por 14 segundos. E, lógico, tem momentos no dia que ali, às vezes, tem 3, 4 carros, mas, em compensação, à tarde, ônibus da Cordial fazem acesso por ali, e aquilo fica uma loucura, porque, às vezes, só dá para passar um ônibus. Então, essa preocupação, realmente, a troca dos semáforos é de grande valia, mas de avaliar o tempo de cada um, porque acredito que foi alterado em algumas situações, e não ficou tão legal nessa questão da temporização. Mas, em relação à troca, Vossa Excelência está correto em dizer que é de grande valia ao município. Isso, vereador Fábio, acredito que seja só uma questão de configuração, onde a gente pode estar levando juntamente essa indicação, né? Até mesmo estar conversando com as pessoas e ver, né, o que é melhor, o que é mais, que já funciona em outros lugares, municípios vizinhos, parecidos, né? Então, acredito que o importante é a troca. Agora, a configuração, acredito que não é um problema de grande relevância. Vamos estar olhando com carinho, né? E quero também aproveitar e parabenizar o gerente da agricultura, Samuel, que tem nos ajudado muito aí na agricultura, atendendo, resolvendo muitos problemas que um agricultor que sofre tanto para trazer um pão de cada dia nas nossas mesas que estamos na cidade, né? Então, o Samuel tem sido um gerente aí que tem dado um grande resultado e tem nos prestigiado aí a nossa agricultura e dando aí uma condição da gente andar e ser muito elogiada essa administração. Sei que o vereador Lúcio foi muito sábio em falar sobre as pessoas que estão aqui hoje da Italianita, mas não poderia de reforçar e pedir aos nobres colegas o apoio, o voto, esse projeto tão importante, fundamental para aquele distrito que cada vez vem se destacando na questão da cultura italiana. Por hoje é só. Boa noite. Passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra o vereador Leco, líder do Solidariedade. Dispensado com a palavra o vereador Lula, líder do PT. Dispensado com a palavra a vereadora Deilose, líder do PTB. Dispensado com a palavra o vereador Valmir Cosa, líder do PCdoB. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 60ª sessão ordinária, 19 de maio de 2014. Adeir Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureira Vieira. Ausente. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênesis Rampinelli Leco, presente. José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Presente. Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, ausente, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, ausente, Valmir Coser, presente 14 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 025/2014 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015. Revoga a Lei 2.231, de 17/11/1999. Autor Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo número 034/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Romildo Broeto. Projeto de Resolução 003/2014, dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, autor Comissão Parlamentar de Inquérito. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 006/2014, dispõe sobre a ampliação de área urbana no distrito de Jacupemba, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 015/2014, revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Municipal 3.334 de 2010, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 024/2014, autoriza repasse de valores para o Secretariado dos Imigrantes Friulianos de Aracruz, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 008/2014, institui o Dia do Policial Militar,
a ser comemorado anualmente no dia 6 de abril, autor vereador Valmir Coser. Projeto de Lei 025/2014, com emenda, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos profissionais que prestam serviços de seguranças em casas noturnas, bares, restaurantes e outros locais de eventos no município de Aracruz, autor vereador Beto Vieira. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 010/2014, com emenda, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes, FMTT, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 013/2014, com emenda, dispõe sobre a alteração de zoneamento na Rua 7 de Setembro do bairro Itaputera, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 014/2014, com emendas, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção de fiscalização industrial e sanitária em estabelecimento que fabriquem produtos de origem animal. Autor Poder Executivo. Razões do veto ao projeto de Lei 005/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Barra do Riacho. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 032/2014, com emendas, dispõe sobre a estruturação do plano de carreira e sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aracruz, e institui nova tabela de vencimentos de autoria da mesa diretora. E projeto de Lei 031/2014, dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro Vila Rica, de autoria do vereador Fábio Neto. Projeto de Lei 025/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Decreto 034/2014, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. O projeto de resolução 003/2014, nós estamos encaminhando cópia do relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para os vereadores, e na próxima sessão, então, será lido e votado em primeiro turno. Com a palavra o vereador Luciano, quer fazer uso da fala? Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 006/2014, dispõe sobre a ampliação da área urbana do distrito de Jacupemba. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 006/2014, com a palavra o vereador Lúcio Zanon. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o Poder Executivo por este projeto. Este projeto, ele leva a possibilidade de se construir, no projeto Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura, construir de 600 até, podendo chegar a 800 casas habitacionais em Jacupemba. O que está liberado pela Caixa Econômica, pelo Governo Federal, é um limite de até 800 casas habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, para ser construída no distrito de Jacupemba. Então, esta lei, ela amplia o limite urbano do distrito de Jacupemba. Isso é muito importante, peço o voto dos nobres pares. Mas eu gostaria de salientar uma preocupação deste vereador. Serão ali 600, podendo chegar até 800 famílias no distrito de Jacupemba, a mais. Um distrito que já tem hoje por volta de 12 mil habitantes, contando a área urbana, rural também. Tem por volta de 12 mil habitantes. Serão mais 600, podendo chegar a 800 famílias a mais no distrito de Jacupemba. A preocupação deste vereador é a seguinte: a moradia, ela é importante. As famílias precisam da moradia, é muito importante, projeto excelente. Mas também não podemos esquecer que serão mais pessoas em busca de educação, que vão precisar de saúde, que terão o direito também à segurança, a uma área de lazer.
Então, que o Executivo possa também ter esta preocupação, se sensibilizar neste sentido, no sentido de se construir, de repente, uma escola de 1º ao 5º ano, porque a procura vai ser muito grande, a área de lazer, a questão da saúde, de que forma que pode se fazer para atender esse povo todo que vai chegar, porque as famílias, elas crescem, os jovens, eles casam, eles têm filhos, e a possibilidade de crescimento do número de habitantes, de passar, de repente, de 12 para daqui uns 5, 6 anos, estar chegando próximo de 14, talvez 15 mil habitantes no distrito de Jacupemba, que faz limite do município de Aracruz com Linhares, e esta área sul do município de Linhares é uma área onde a indústria tem chegado com muita força, e isto tem atraído muitas pessoas naquela redondeza para o trabalho. Então, a possibilidade de Jacupemba crescer é muito grande populacionalmente, mas é preciso ter esta preocupação. Então, fica aqui o apelo deste vereador para que o Executivo também possa se sensibilizar neste sentido e estar se preocupando com um problema que poderá enfrentar daqui a alguns anos. Esta é a minha discussão, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei 015/2014 revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Municipal 3.334 de 2010. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 015/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de Lei 015/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 024/2014, autoriza repasse de valores para o Secretariado dos Imigrantes Friulanos de Aracruz, autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 024/2014. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, permitido, senhor presidente? Esse projeto é de extrema relevância, concordo com o nobre colega, vereador Paim, vereador Lúcio também, mas até parece uma coisa que soa repetitivo, mas mais uma vez eu pergunto, o Conselho de Turismo e Cultura já foi efetivado na Secretaria? Algum dos vereadores da base sabe informar se o Conselho de Cultura já foi formado e se foi passado o referido projeto pelo Conselho? É só aquela preocupação de sempre, eu sempre bato nessa tecla porque eu vivi isso na gestão passada, né, dessa questão dos conselhos. Então, essa preocupação, tenho o voto favorável deste vereador, porque entendo que quem repassa a verba é o Executivo, mas que nós temos essa preocupação, já é 1 ano e meio de administração, de formar os conselhos, porque os conselhos, eles não são consultivos, eles são deliberativos, e o conselho nada mais é do que a sociedade dizendo que concorda com esse repasse. Tem o voto deste vereador, sem dúvida, mas que o Executivo forme logo os conselhos, foi falado agora há pouco pelo próprio vereador Paim, que é da base governista, para que não ocorra com o atual gestor o que aconteceu com o gestor passado. Esse é o meu ponderar, senhor presidente. Só então explicando ao vereador Fábio Machado, que na sessão passada, por motivos até de estar afastado, eu não tive presente na sessão. Foi então aprovado em segundo turno o Conselho de Turismo e Cultura, na semana passada por essa Casa de Leis,
Então, o Executivo, provavelmente dentro das próximas semanas, irá formar esse conselho. Haja vista que esse projeto depende de uma celeridade, até porque a festa está na iminência de acontecer. Daí, então, o secretário, na sua prerrogativa de assinar e avalizar sozinho, então fez nesse projeto. Mas a observação de Vossa Excelência é válida, Vossa Excelência tem batido nessa tecla com sabedoria, que a gente possa criar os conselhos e então deliberar os projetos, assim, em hora apresentados nesse plenário. Continua em discussão? Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 024/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 008/2014, institui o Dia do Policial Militar a ser comemorado anualmente no dia 6 de abril. Com a palavra, o vereador Valmir Cosi. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero apresentar as emendas modificativas do projeto de lei 08/2014. Emenda modificativa no número 030/2014. A emenda do projeto de lei número 08/2014 e o artigo 1º passa a vigorar com as seguintes redações. Institui Dia Municipal do Policial Militar. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Policial Militar âmbito do município de Aracruz. Obrigado, senhor presidente. Pedido de Vossa Excelência de inclusão de emenda regimental. Então, eu defiro o pedido, submetendo ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inserção da emenda, o projeto retornará às comissões para avaliação e posterior retornar ao plenário. Projeto, então, 008/2014, com emenda apresentada pelo vereador, volta às comissões. Com a palavra, o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, público presente. Com relação a essa proposição apresentada pelo vereador Valmir, verifico no projeto que há um parecer pela constitucionalidade. Só a título de colaboração, senhor presidente, gostaria de encaminhar à comissão o decreto-lei número 9.208, de 29 de abril de 46, que está em pleno vigor, que já institui os dias das polícias civil e militar. Então, só mesmo a título de colaboração, solicito à mesa que encaminhe, né, esse pedido, se for regimental, para a comissão para submeter quando da próxima reunião, só para a título de colaboração do projeto. E junto, então, com o projeto voltando às comissões, então, também encaminhado a observação por escrito do vereador Fábio Neto. Projeto de lei 025/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos profissionais que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares e restaurantes e outros locais de eventos no município de Aracruz, de autoria do vereador Beto Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com a emenda modificativa 028/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 028/2014. A emenda modifica o artigo 2º, mudando a expressão Executivo Municipal para Município de Aracruz, o parágrafo único alterando as infrações, acrescentando o inciso 3º, e o artigo 3º modifica a regulamentação da lei. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 028/2014. Em discussão, projeto de lei 025/2014 com a emenda 028/2014. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 025/2014, de autoria do vereador Beto Vieira, com a respectiva emenda. Votação em segundo turno. Projeto de lei 010/2014, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão e votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 021/2014.
A emenda altera o parágrafo 1º do artigo 5º, condicionando a movimentação dos recursos após a deliberação do CONTRAC, Conselho Municipal de Trânsito. Em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 010/2014, com a emenda modificativa 021/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 010/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda 021/2014. Projeto de lei 013/2014 dispõe sobre a alteração de zoneamento da Rua 7 de Setembro, no bairro Itaputera. Autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda de redação 027/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 027/2014. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, a presente emenda ela tem por objetivo corrigir erro de grafia ou erro material no texto da lei concernente ao artigo 1º, onde se lê zonal comercial 1, ZC1, lê-se zona comercial 1, ZC1. Explicado, então, pelo vereador Fábio Neto, a alteração da emenda de redação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda de redação 027/2014. Em discussão, projeto de lei 013/2014, com a emenda 027/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 013/2014, com a emenda 027/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 014/2014, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e de fiscalização industrial e sanitária em estabelecimento que fabriquem produtos de origem animal. Autor, Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas 012, 14, 15 e 16 de 2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável com as respectivas emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 012/2014. A emenda acrescenta o parágrafo único do artigo 2º, que determina quais os produtos serão inspecionados. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 014/2014. A emenda substitui o inciso 10 do artigo 14, a palavra prefeitura pela palavra município. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 015/2014. Esta emenda modifica o artigo 17, dando a exclusividade da inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 016/2014. A emenda modifica o artigo 23, incluindo a regulamentação também por decreto do Executivo Municipal. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 014/2014, com as emendas. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 014/2014, de autoria do Poder Executivo,
com as emendas modificativas 012, 14, 15 e 16 de 2014. Razões do veto ao projeto de lei 005/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Barra do Riacho, Beco José Ribeiro. Autor, Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça é contrário ao veto. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussões, as razões do veto ao projeto de lei 005/2014. Não havendo discussão e votação. A votação é nominal, conforme o artigo 124, parágrafo 1 do regimento interno. Eu convido a primeira secretária a fazer a chamada aos senhores vereadores que se manifestarão pela expressão sim ao veto ou não ao veto. Em razão do veto número 5, peço aos nobres vereadores que votem contrário, conforme foi explicado na sessão passada, por se tratarem de locais diferentes e pessoas distintas. Para a chamada. Adeir Antônio Lozzi. Não ao veto. Alexandre Ferreira Manhães. Não ao veto. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Não ao veto. Eliel da Silva Rodrigues. Érico Cabral Moço. Não ao veto. Fábio Machado. Não ao veto. Fábio Neto da Silva. Não ao veto. Gênesis Rampinelli Leco. Não ao veto. José Gomes dos Santos. Não ao veto. Lúcio Zanol. Não ao veto. Mônica Cordeiro, não ao veto. Renato Pereira Sobrinho. Não ao veto. Romildo Broeto. Não ao veto. Valmir Coser. Não ao veto. Presidente. Rejeitado o veto ao projeto de lei 005/2014 em segundo turno, de autoria do Poder Executivo, com 14 votos contrários ao veto. Projeto de lei 032/2014 dispõe sobre a estruturação do plano de carreira e sistema de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Aracruz. Institui a nova tabela de vencimentos e dá outras providências. Autor, mesa diretora. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas modificativas 022, 023, 24, 25 e 26 de 2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, com as emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 022/2014. A emenda corrige a emenda do projeto de lei. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 023/2014. A emenda corrige as numerações do artigo 066 e 067. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 024/2014. A emenda corrige a carga horária do anexo 10, onde se lê 40 horas, leia-se 30 horas. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 025/2014. A emenda corrige a redação do anexo 3 do projeto, onde se lê 12 padrões, leia-se 13 padrões. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 026/2014. A emenda corrige o anexo 6 do projeto, onde houve repetição de cargos. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 032/2014 com as emendas. Somente para deixar registrado da minha felicidade, quanto está na presidência dessa Casa de Leis, há 1 ano e 4 meses, junto com essa mesa diretora, com o vereador Romildo Broeta, a vereadora Mônica, o vereador Fábio Machado, mas numa construção
de todos os 17 vereadores. Aqui presente está o Valmir, o Renato, o Lula, o Lúcio, Leco, Fábio, Manhães, DI, Paim, Eliel. Faltando o vereador Beto Vieira, vereador Paulo Neres e vereadora Rosane Machado. Mas a nossa satisfação em a gente poder, depois de 23 anos, reenquadrar e fornecer novamente um plano de cargos e salários aos funcionários efetivos dessa casa. Um plano que pode parecer simples, mas demandou um estudo, demandou coragem, demandou força de vontade em fazer, de todos nós, e que vai, assim, sem dúvida alguma, mudar a vida dos servidores efetivos dessa Casa de Leis. Eu estou com 27, o último foi feito há 23 anos. Então, por aí a gente já vê a quantidade de tempo que esses servidores não tinham um reenquadramento. E aí dizer de algumas coisas que acontecerão após essa aprovação, se Deus quiser, nós votaremos favorável. Uma delas é a instituição da gratificação por escolaridade. O servidor que entrou com nível médio, com nível fundamental, e depois ele procurou uma faculdade, ele procurou ter um curso superior, então ele terá uma gratificação em cima daquilo que ele propôs a buscar conhecimento. Gratificações que vão variar de 10% a 20%, de acordo, então, com aquilo que ele buscou de estudo. Vão ter um ganho real na casa aí dos 20%, que dará, assim, uma questão de estabilidade. Fora isso, nós vamos ainda fazer dentro desse plano um estudo para ajudar a custear aqueles que vão tentar um estudo. Dentro desse plano, que haverá a possibilidade de fazer um concurso público de agora para frente, que não acontece há 16 anos na Câmara Municipal. Nós vamos colocar estagiários aqui dentro, que é importante para o vereador, é importante para a Casa de Leis, fazer um convênio com alguma faculdade, seja ela no âmbito do direito ou da administração, para que dê subsídio para todos os vereadores. Enfim, é um plano muito importante, que vai deixar o servidor seguro, sem ficar com aquele negócio de função gratificada, porque isso realmente é desgastante, não só para o servidor, porque fica inseguro, quanto também para o vereador. Então, dentro desse plano, nós estamos baixando as gratificações de 50 para 20 e de 40 para 10 das sessões e das subseções, porque irá ter esse ganho real, então ficará essa segurança. Em alguns casos, servidores hoje que, por exemplo, ganham 50% de gratificação, que irá baixar para 20%, mas só com a instituição da gratificação de escolaridade. Mas o ganho real ele vai ganhar 55% dele, sem depender da presidência, sem depender de qualquer que seja aquele vereador que tiver nessa legislatura ou na legislatura que vem. Então é uma coisa assim, importante para o servidor efetivo, fico feliz. Sabe, nós vamos agora trabalhar a fundo para ver se a gente deixa engatilhado, pelo menos, o concurso público, para que o próximo presidente possa tocar, e aí a gente também dá essa oxigenada na Câmara Municipal para as gerações futuras. Então, fico feliz, parabéns ao servidor efetivo, esses profissionais que colaboram, que cooperam e que dão a sustentação independente dos vereadores que aqui estejam. Vocês merecem, fico feliz de estar podendo estar participando desse momento, depois de 23 anos juntos com vocês. Senhor presidente, Vossa Excelência é testemunho de quanto a gente se reúne e temos discutido o que essa casa tem feito para essa nova Aracruz, o crescimento dessa nova Aracruz. E aqui eu quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pela iniciativa, a mesa diretora, e também fica um pedido ao Executivo, que essa dinâmica desta casa seja copiada pelo Poder Executivo para a valorização efetiva de seus funcionários. Esse poder tem dado sua contribuição. E queremos que na mesma velocidade que esta casa tem feito, que o Executivo também o faça. Recebi a visita de um líder, um representante do sindicato a semana que passou, e no ano passado, Vossa Excelência designou este vereador, o vereador Romildo Broeto, para que pudéssemos acompanhar as reivindicações, né, representando esse poder no Executivo. Para minha surpresa,
nós temos ainda 5 itens que foram definidos como fáceis de resolver, e até hoje não foi resolvido. Então, fica aqui mais uma vez o pedido do Executivo, na pessoa do seu prefeito municipal, que tenha olhe de uma forma mais efetiva para o servidor, que essa valorização que esta casa está dando aos seus servidores seja acompanhada naquele poder. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 032/2014, de autoria da mesa diretora, com as emendas 022, 23, 24, 25 e 26 de 2014. Projeto de lei 031/2014, dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro Vila Rica, sede do município de Aracruz, de autoria do vereador Fábio Neto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 031/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, a propositura ora apresentada visa dar justa homenagem ao senhor Valdemar Martins Vieira, dando seu nome ao logradouro público de nosso município, localizado no bairro Vila Rica, local em que residiu por mais de 40 anos com sua família. Valdemar foi natural de Aracruz, nasceu em 20 de dezembro de 44, filho de Benedita Otônio Martins Vieira e de José Martins Vieira. Casou-se com Dulcineia Alves Vieira e dessa união tiveram 4 filhos. Durante todos os anos que presidiu no bairro, o senhor Valdemar sempre lutou por sua melhoria, juntamente com outros moradores, pois era pessoa querida por todos. Era membro da primeira Igreja Batista de Aracruz, onde desenvolvia trabalhos nos grupos pequenos e também trabalhos sociais e musicais. Valdemar Martins Vieira faleceu aos 68 anos, no dia 5 de março de 2013. Nada mais justo, senhor presidente, do que essa homenagem a esse homem que conquistou o respeito e admiração de todos os vizinhos e amigos pelo seu exemplo de integridade, líder evangélico, companheirismo, bondade e dedicação em tudo que fazia. Para tanto, senhor presidente, conto com a acolhida dos meus nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 031/2014, de autoria do vereador Fábio Neto. Passamos às fases das comunicações. Cada vereador tem 5 minutos para o uso da palavra, de acordo com os artigos 74 e 75. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Dispensado com a palavra o vereador Fábio Machado. Permissão, presidente. Concedido. Apenas convidar os nobres pares. O vereador Fábio Neto disse muito bem em relação à questão da valorização dos servidores do Executivo Municipal. Amanhã haverá uma assembleia com todos os servidores sindicalizados e não sindicalizados, às 18 horas, no Salão do Elísio. E eu acho que é importante a presença dos vereadores, tendo em vista essa melhoria que nós queremos também para o servidor do Executivo Municipal. Há poucos dias passou por esta casa o projeto de lei que concedeu um reajuste de 68% aos procuradores municipais e agora está em discussão o aumento dos demais servidores da Prefeitura. E nada mais justo do que nós, os representantes do povo, estar presente, acompanhando e lutando junto com os servidores, assim como o presidente muito bem falou. Parabéns, presidente, por essa conquista para os servidores desta casa, que os servidores do Executivo também tenham essa valorização. E é importante, e aí desde já peço, senhor presidente, que nós aqui também estamos aguardando o senhor prefeito municipal anunciar o reajuste, o percentual de reajuste dos servidores da Prefeitura. Acredito eu para que nós também possamos anunciar o dos servidores desta casa, mas que penso eu que se o chefe do Executivo, não sei qual o percentual que ele vai oferecer aos servidores, se é a inflação ou se menos que a inflação, mas se for menos que a inflação, que pelo menos esta casa aos servidores dê a inflação.
né? Porque senão é incoerente, dá menos que a inflação. A gente sabe que o governo do Estado ousou dar o valor menor que a inflação e está sofrendo aí com a educação paralisada há muito tempo, a Justiça já determinou que volte e não voltaram, e o servidor tem que lutar mesmo pelos seus direitos. Eu que já fui coordenador lá na prefeitura, fui gerente, sei como é que é trabalhoso e é necessário sim que seja valorizado. Então que os vereadores possam se fazer presente amanhã na Assembleia, às 18 horas, lá no Salão do Elísio, para que possamos acompanhar as reivindicações dos servidores e que possamos lutar por eles. E aqui também registrando a presença do ex-vereador dessa casa, Paulinho Bottoni, um grande amigo, Paulinho da Vila também, ex-vereador desta casa. Sejam sempre bem-vindos, venham sempre à sessão. Isso é muito bom para nós, assim como a presença de todos. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite, uma ótima semana a todos.